que o Senhor possa nos dar força, garantia para conseguir esse passo espiritual. Ó Senhor, que o Senhor venha nos dar toda a sabedoria e entendimento de acordo com a tua palavra. Nós te agradecemos e obedecemos sempre de acordo com as tuas escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Para o ato de edificação, passo a palavra para o irmão João Paulo Júnior, que está trazendo a mensagem nessa noite. A igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que você abra sua Bíblia uma vez mais no livro de Jonas, capítulo 3. Farei a leitura de todo o capítulo 3. Livro de Jonas, capítulo 3. Peço que acompanhe com toda atenção e reverência a leitura das Escrituras. Diz assim a inerrante e autoritativa palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. Percorrer a cidade caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. Curva sua cabeça, peço que a igreja curva a cabeça para que possamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, tua igreja está nesse momento, Deus, reunida no dia do Senhor, dia que o Senhor mesmo estabeleceu para adorar o teu santo nome. Nesse momento eu suplico, Deus, a tua misericórdia, o teu favor para a tua igreja, que o Senhor possa habilitar, meu Deus, a anunciar com fidelidade a tua palavra, para a edificação da tua igreja, para a exaltação da igreja, consolo da igreja, Deus. Que o Espírito Santo possa produzir frutos em nossos corações e que o Senhor possa nos ajudar a servir o Senhor com fidelidade até o último dia de nossas vidas. Essa oração que faço, Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor Jesus Cristo, em 2 ocasiões tive a oportunidade de estar aqui nesse culto, expondo sobre o livro de Jonas. A primeira oportunidade, tratando sobre o capítulo 1, fiz uma análise sobre a historicidade deste livro, sustentei que o relato contido em Jonas de fato um relato real, aconteceu como consignado nas Escrituras, e que procurei instruir a igreja para que a igreja rejeitasse proposições, ideias de teólogos liberais que defendem que a vida de Jonas foi um mero conto, uma mera fábula.
Vimos que o profeta Jonas foi investido por Deus na missão de ir à cidade de Nínive e clamar contra ela, denunciar seu pecado, sob pena de receber o juízo de Deus. No entanto, Jonas buscou, em todo esse processo, Jonas buscou fugir de Deus, buscou ir para uma cidade totalmente distante, e aí aconteceu que, pela providência do Senhor, Jonas foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Na segunda oportunidade que estive aqui, nós examinamos o capítulo 2, e nesse capítulo é retratado o sentimento de Jonas dentro do grande peixe. Vimos que enquanto Jonas estava no interior do peixe, Jonas orou ao Senhor, suplicando que poupasse a sua vida, porque ele via que estava à beira da morte. Jonas pensou que não veria mais o templo de Jerusalém, onde cultuava a Deus, e Deus, por misericórdia, ouviu a oração e o resgatou da morte. Ainda quando tratamos do capítulo 2, nós analisamos algumas passagens das Escrituras onde nosso Deus nos mostra que Ele tem prazer em atender às orações daqueles que se dirigem a Ele com um coração contrito. Citamos nessas ocasiões os exemplos da vida de Moisés, a vida de Ana, que era a mãe de Samuel. Ressaltei que devíamos orar como Davi orou no Salmo 51. Também analisamos no capítulo 2 de Jonas duas verdades extremamente preciosas. A primeira verdade é que a idolatria é vã e inútil, porque o ídolo não tem poder para salvar. E quando nos apegamos ao ídolo, rejeitamos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Pontuei com a igreja que muitas vezes a idolatria não se apresenta como ocorre na igreja de Roma, de forma escancarada, mas muitas vezes criamos ídolos sutis em nossos corações que podem ter o mesmo poder destrutivo. A segunda verdade que nós também vimos quando estudamos no capítulo 2 que ao Senhor pertence a salvação. Nós vimos que a salvação não é uma conquista nossa, mas é algo gratuito, dado pelo próprio Deus, tudo de acordo com a sua vontade. Vimos que o Senhor predestinou a igreja para a salvação, e isso Ele fez para o louvor de sua gloriosa graça, e de igual modo Ele predestinou os ímpios para a condenação eterna, também fez isso para o louvor de sua gloriosa justiça. Nós vimos também que o Senhor preordenou todos os meios que conduzem o crente à salvação, de maneira que o justo, em hipótese alguma, ele não pode perder a salvação, como sugere o erro do arminianismo. Então, feita essa pequena recapitulação desses dois primeiros capítulos, quero começar a analisar com a igreja nessa noite o capítulo 3 do livro de Jonas. Peço que vejam comigo o versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: ao longo do capítulo 1, é possível perceber que Jonas não queria não queria que os ninivitas tivessem uma segunda chance. Jonas não queria pregar a cidade de Nínive, porque ele desejava que Deus a destruísse. No entanto, o versículo 1 deste capítulo 3 mostra muito claramente que Deus tratou Jonas de maneira diferente da maneira que Jonas estava tratando os ninivitas. Mesmo o profeta tendo desobedecido a Deus, quando ele recebeu do Senhor a incumbência de Nínive, o Senhor concedeu a Jonas mais uma oportunidade de cumprir a sua missão. O Senhor não recordou a Jonas o seu fracasso logo na primeira vez que ele veio a Jonas e ordenou que ele fosse a Nínive, porque o nosso Deus é perdoador, e a Escritura diz que Deus lança fora o nosso pecado. E vejam que ouça o livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Acompanhe com toda atenção. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Veja que esse capítulo desse livro nos mostra que Deus tem prazer em conceder a sua misericórdia. E não é só esse capítulo. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz o seguinte: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos pecados não me lembro. Semelhantemente, Hebreus capítulo 8, versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, à semelhança de Jonas, nós muitas vezes cometemos pecados graves e também procuramos abafar a nossa consciência que clama contra nós. A nossa consciência nos acusa da nossa iniquidade, e mesmo diante de variadas demonstrações do cuidado de Deus para conosco, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Ainda assim, como diz a Escritura, ainda assim como diz todos esses capítulos, esses versículos que nós lemos, Deus produz em nós arrependimento e nos concede uma segunda oportunidade. O caso de Jonas não foi uma exceção. Jonas não foi o único servo de Deus que recebeu uma segunda oportunidade nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10, quando Abraão ainda se chamava Abrão e sua mulher Sara ainda se chamava Sarai, houve fome em Canaã e Abraão foi com sua mulher para o Egito. O Abraão, temeroso do que poderia ocorrer consigo, devido à beleza de sua esposa, planejou mentir para os egípcios, dizendo que Sara era sua irmã. Então sua mulher foi levada pelos egípcios para a casa de Faraó, para que este tomasse Sara como sua esposa. Abraão deveria ter protegido sua esposa, mas a fé do patriarca nesse momento falhou. Mas ainda assim, pela providência do Senhor, Faraó devolveu Sara a seu marido. E eis aqui a segunda chance de Abraão. Novamente no livro de Gênesis, no capítulo 27, vemos que Jacó mentiu para seu pai Isaac e enganou seu irmão Esaú. Mas no capítulo 32, a Escritura diz que Jacó lutou com Deus. Provavelmente Jacó lutou com um ser celestial, mas era como se Jacó tivesse uma experiência face a face com Deus. O fato é que Jacó se apegou de tal modo àquele contra quem ele lutava, que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. E a mudança do nome de Jacó para Israel é representativa, porque Jacó deixou de ser aquele que vencia pela astúcia, pela mentira, como ele fez com seu irmão Esaú, e passou a ser aquele que o próprio Deus faria prevalecer. Ainda temos o exemplo do rei Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 11, nós vemos que Davi caiu em terríveis pecados. Se envolveu com uma mulher que não poderia ser sua esposa, e por esse motivo mandou colocar o marido dela na frente de batalha para que ele morresse. Davi teve um filho com essa mulher, mas o Senhor tirou a vida da criança como um juízo sobre Davi. No entanto, mesmo diante de pecados graves como esse, o Senhor concedeu a Davi arrependimento, e para constatarmos isso, basta que leiamos o Salmo 51 e podemos ver que de fato Davi se arrependeu. E em razão desse arrependimento sincero que Deus concedeu a Davi, o Senhor lhe concedeu outro filho, Salomão, que posteriormente se tornou rei. Não posso deixar ainda de citar o exemplo do apóstolo Pedro, narrado em Mateus capítulo 26, também narrado em Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e João capítulo 18. O apóstolo Pedro, mesmo sendo advertido previamente por nosso Senhor Jesus Cristo que ele o negaria 3 vezes, quando a multidão, quando Cristo foi ali enviado ao Sinédrio, e aquela multidão se colocou naquela situação e cercou Pedro, e essa multidão acusava Pedro de ter se associado com Jesus. A Escritura diz que Pedro que com juramento e praguejamento ele negava que conhecia Cristo. Mas ainda assim o Senhor lhe concedeu uma nova chance. Deus o restaurou e usou como instrumento para a propagação da verdade. Comentando o livro de Jonas, o reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que a vida cristã é uma vida de recomeço. Quando caímos, o inimigo quer que acreditemos que nossa vida chegou ao fim, que não há mais esperança de restauração.
Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. É um Deus que tem prazer na misericórdia. Mais uma vez, os textos das Escrituras que lemos acima mostram isso claramente. Deus tem prazer em perdoar aquele que se dirige a Ele com o coração contrito. E Deus, diferentemente de nós, que frequentemente procuramos lembrar das ofensas que recebemos, Deus esquece o pecado da ofensa que praticamos contra Ele. Mas, meus irmãos, eu preciso, no entanto, adverti-los que o fato de Deus ser benigno, isto é, cheio de bondade, e de conceder uma segunda chance a seus servos, de modo algum, ouça bem, de modo algum, isso não é estímulo à teimosia, não é estímulo à desobediência, à insolência. A obediência ao Senhor, a obediência à verdade revelada nas Escrituras, é a melhor maneira de evitar grandes tragédias em sua vida. E isso é confirmado pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 6. Nós fizemos a leitura na liturgia, mas em razão da relevância, peço que os irmãos acompanhem novamente com atenção a leitura de alguns trechos. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, vamos continuar pecando para que a graça de Deus aumente, seja ainda mais transbordante? O apóstolo diz claramente: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, unidos com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Perceba que o texto está nos conduzindo a uma compreensão de que devemos suplicar a Deus para não pecar, para evitar o pecado. De modo algum, podemos viver confiando que Deus nos dará uma segunda chance e que podemos pecar porque a graça de Deus é abundante. Não é isso que o texto ensina. E o último versículo: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Irmãos, em outras palavras, se você acha que pode continuar pecando, porque quanto mais você pecar, mais graça da parte de Deus você terá, talvez isso seja um sinal que os efeitos da morte e ressurreição de Cristo não se aplicam a você. Talvez você seja joio no meio do trigo e que no tempo oportuno você será queimado. Então, tenhamos bastante atenção a essa advertência do Senhor, desse versículo 1. Seguindo na análise do versículo 2, diz a Escritura: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Repare essa expressão, a mensagem que eu te digo. Essa expressão deixa claro que a origem da pregação de Jonas vem de Deus. A mensagem que Jonas deveria anunciar à grande cidade de Nínive era a mensagem que o Senhor lhe havia concedido. A mensagem não era fruto da cabeça de Jonas, porque o pregador não prega as suas palavras, mas a palavra de Deus. Ouça, quem sobe ao púlpito da igreja de Cristo no dia do Senhor, no culto solene, jamais deve pregar ideias suas. O pregador tem que anunciar com fidelidade todo o desígnio de Deus. Por esse motivo é que devemos pregar só a Bíblia e toda a Bíblia, do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo 22 de Apocalipse. Em comentário ao livro de Jonas, Hernandes Dias Lopes diz ainda que aquele que prega o que quer, ou o que o povo quer ouvir, só negando a verdade das Escrituras, está desqualificado. Ou seja, o pregador que age dessa forma não está qualificado para o ofício de expor as Escrituras. O papel do pregador não é ser popular, mas fiel à verdade revelada por Deus. Aqueles que ocupam os bancos da igreja não podem mandar no púlpito
porque a igreja não é um mercado onde o freguês exige a mercadoria que mais lhe agrada. E se você que está sentado aqui hoje acha que a mensagem que tem sido pregada durante todos esses anos em nossa igreja é muito pesada, muito dura, se você acha que ela afasta as pessoas e que não enche os bancos, e em razão da dureza da mensagem, essa mensagem não tem enchido os bancos, dê graças a Deus por isso, sinal que a mensagem tem sido fiel, e porque a mensagem das Escrituras de fato é dura, de fato é uma mensagem de confrontamento. Peço que agora leamos o versículo 3 de Jonas. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrer. Esse versículo 3, ele procura nos mostrar para onde Jonas estava indo. Ele esclarece que a cidade de Nínive era uma cidade grande. Comentaristas afirmam que a cidade de Nínive, propriamente dita, e outras aglomerações urbanas que estavam próximas a elas, se fossem cercadas, formariam um período de cerca de 100 quilômetros. Por isso que a Escritura menciona que levaria 3 dias para percorrer toda aquela região. Nínive, meus irmãos, era uma cidade opulenta e rica. Ela era repleta de torres, possuía muralhas com cerca de 30 metros de altura, e além disso as muralhas eram tão largas que seria possível colocar 4 carruagens, uma ao lado das outras, andando por cima dessas muralhas. E a maioria dos estudiosos sustenta que a referência feita no capítulo 4, mais adiante, no capítulo 4 de Jonas, versículo 11, onde é mencionado que a cidade havia 120 mil pessoas que não distinguiam entre a mão direita e a mão esquerda, é uma referência às crianças da cidade. Ou seja, se Nínive tinha cerca de 120 mil crianças, é possível estimar que a população inteira de Nínive poderia ser cerca de 600 mil pessoas. E assim como Nínive era uma cidade grande em tamanho e em riquezas, Nínive também era grande em pecado. Quando preguei no capítulo 1 do livro de Jonas, mencionei passagem do capítulo 3 do livro do profeta Naum, onde a cidade era descrita como sanguinária, cheia de mentiras e de roubo. Os ninivitas, eles cometiam todo tipo de crueldade, matavam pessoas sem qualquer pudor, de modo que a Escritura menciona em Naum que a cidade tinha uma multidão de traspassados, ou seja, uma multidão que havia sido morta por lanças, e que tinha uma massa de cadáveres. Era para esta cidade que Jonas foi enviado por Deus para denunciar o seu pecado e anunciar a ameaça do juízo. Vejamos agora o versículo de número 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No primeiro dia que Jonas começou a percorrer a cidade de Nínive, ele começou a anunciar a mensagem do Senhor. E a mensagem dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em primeiro lugar, é relevante destacar que o número 40, contida nessa passagem e também em outras passagens da Escritura, é empregado como um tempo de prova. O dilúvio durou cerca de 40 dias, o dilúvio durou 40 dias, Moisés ficou no Monte Sinai 40 dias, Jesus Cristo foi tentado durante 40 dias no deserto. Então esse número esse número 40 não é aleatório. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele segue todo o contexto com outras passagens da Escritura. E em segundo lugar, eu quero dizer que os comentaristas afirmam que Jonas tinha prazer em proclamar contra Nínive uma mensagem de condenação. Perceba que Jonas, ele se arrependeu de ter desobedecido ao primeiro chamado do Senhor. Ele não tem atendido de imediato a ordenança de Deus de ir a Nínive, mas Jonas ainda queria que os ninivitas fossem destruídos. Jonas queria a condenação da cidade e não a salvação dessa cidade. Essa constatação de que Jonas queria a destruição dos ninivitas é muito
clara com a leitura do capítulo 4, versículo 1 e 2. Os sentimentos de Jonas, meus irmãos, não eram indignos para um homem que estava à beira da morte e foi salvo pela graça de Deus. Jonas se alegrou e adorou o nome do Senhor quando ele foi beneficiado por sua graça. Mas Jonas não admitia ser usado como instrumento da graça de Deus na vida dos ninivitas. Por isso, Jonas pregou um sermão repleto de juízo. Veja a mensagem de Jonas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele pregou um sermão repleto de juízo, sem mostrar aos ninivitas qualquer esperança de salvação. Em uma linguagem mais simples, essa mensagem de Jonas quer dizer: daqui 40 dias a cidade vai ser destruída. Jonas despejou sobre Nínive a lei de Deus, mas não ofereceu a graça restauradora do mesmo Deus. Jonas falou da ira de Deus, mas não falou da sua misericórdia. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu me lembro que quando cheguei numa idade com mais compreensão a respeito das verdades contidas na Bíblia, eu ouvi um sermão sobre o livro de Jonas, com um sermão assim mais panorâmico. Na mesma ocasião, o pregador expôs de uma única vez os quatro capítulos de Jonas. Mas o fato é que eu me vi em Jonas. Eu já pensei como Jonas, e muito provavelmente outros que estão aqui, em algum momento da vida, já podem ter pensado como Jonas. Durante certo tempo, em relação a determinadas pessoas que eu não tinha tanta afeição, que eu não tinha tanta proximidade, muitas vezes pessoas que faziam coisas que eu considerava serem ruins, para mim era como se eles fossem os ninivitas e mereciam ser destruídos. Era como se eles não tivessem o direito de serem alcançados pela graça redentora de Deus. Eu já tive sentimentos como esse, mas temos que lembrar que sem a obra de Deus em nossas vidas, seríamos mesmo de fato como os ninivitas. Se não fosse a graça de Deus que refreasse o mal que é em nós, que nos livrasse de cometer todo e qualquer tipo de pecado, nós seríamos como os ímpios desse mundo. Talvez poderíamos ser até o pior dos ímpios. Perceba, meus irmãos, que não há mérito nenhum em nós, não há bondade inata em nossas vidas que possa ser atribuída, não há bondade que possa ser atribuída a nós mesmos. O bem que você faz, saiba que é Deus quem o habilita a fazer. Por isso devemos receber com a máxima atenção a advertência do apóstolo Paulo, quando ele nos estimula a imitar a Cristo. Ouça o que diz, 1 Coríntios capítulo 11: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo queria que o imitássemos, porque ele buscava imitar a Cristo. De igual modo, Efésios capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por isso, há necessidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo desenvolver os atributos de Deus que são comunicáveis aos homens, entre eles o amor, a benignidade, a longanimidade, a misericórdia. Além disso, não há como saber de antemão, tenho que frisar que não há como saber de antemão aqueles que são os eleitos do Senhor, razão pela qual temos que considerar com todo zelo a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, visto que ainda há muitos filhos de Deus que serão tão herdeiros como nós no reino de Deus, mas que ainda não chegou o tempo oportuno para serem alcançados pelo agir restaurador do Espírito Santo. Por isso, é um erro quando nós nos vemos pensando como Jonas. Veja comigo o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Em que pese o desejo de Jonas de ter visto a condenação da grande cidade de Nínive, o efeito de sua pregação alcançou resultados maravilhosos. Todos os ninivitas se converteram ao Senhor. O sermão de Jonas, embora tenha sido desprovido de graça, como eu falei,
ele produziu o maior resultado que se tem notícia na história. Hernandes Dias Lopes explica que o que aconteceu em Nínive faz o dia de Pentecostes parecer pequeno, porque alguns milhares se voltaram para Deus no dia de Pentecostes, alguns milhares, mas algumas centenas de milhares se converteram em Nínive. Jamais algo semelhante havia acontecido. Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa, ela produz frutos, mesmo quando os pecadores são os piores, são os mais pervertidos, e os pregadores os mais desmotivados. O capítulo 4 do livro de Hebreus nos diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, de modo que ela penetra no coração do homem, permitindo que o Espírito Santo faça a criatura ter convicção de seu estado pecaminoso. Ouça o que diz Hebreus 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso mostra que o pregador não administra os resultados. Jonas não queria que nenhum ninivita se convertesse, mas todos passaram a crer em Deus, se arrependeram de seus maus caminhos, se arrependeram da violência que praticavam. Jonas, diz os estudiosos que Jonas foi o único pregador que ficou irado por causa da bondade de Deus e quis morrer, pois seus ouvintes se voltaram a Deus em arrependimento. Mas quais foram os sinais que de fato os ninivitas creram em Deus e se converteram? O versículo 5 ele traz esses sinais. O primeiro deles foi que os ninivitas proclamaram um jejum. Ou seja, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Nas escrituras, o jejum ele serve para diferentes propósitos, mas um deles é que o jejum é uma expressão pública de penitência, é uma imposição de flagelo ao corpo, é uma auto-humilhação para que o servo de Deus busque a Deus com maior fervor e seriedade. O segundo sinal que o versículo 5 nos dá da conversão dos ninivitas é que eles vestiram o pano de saco. O pano de saco é um tipo de tecido áspero e duro, era normalmente utilizado pelas pessoas com menos recursos, e o ato de vestir pano de saco expressava o lamento, a humilhação pelo estado do pecado. Mas há ainda um terceiro sinal que da conversão dos ninivitas está exposto entre os versículos 6, 7 e 8, que procurarei expor de forma mais conjunta para melhor compreensão. Ouça o que diz os versículos 6, 7 e 8. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Perceba que a pregação de Jonas chegou até o rei de Nínive, e a graça de Deus também o alcançou. A postura do rei serviu como exemplo para os seus súditos, porque ele retirou as vestes reais e se cobriu de pano de saco, sentando-se sobre as cinzas. E esse é o terceiro sinal, sentar-se sobre as cinzas. O ato do rei de despir suas roupas ricas e caras, trocá-las por pano de saco e então sentar-se sobre as cinzas era a manifestação pública mais evidente de humilhação. E esse então foi o terceiro sinal da conversão dos ninivitas. Meus irmãos, a transformação de Nínive foi tal que todas as pessoas, desde o maior ao menor, desde o mais importante ao mais simples cidadão daquela cidade, inclusive também os animais, deveriam se abster do alimento e da água.
ele não cobrisse do pano de saco para se impor sobre si um estado de humilhação sincero, para que pudessem clamar a Deus por arrependimento pelos pecados que haviam praticado, pela violência que eles tinham nas suas mãos. Nesse ponto, quero que a igreja reflita se manifestações públicas como jejuar, usando pano de saco e sentar-se sobre cinzas seriam apropriadas hoje em dia. A resposta a este tipo de questionamento depende da sinceridade desses atos. Na verdade, onde houver uma convicção sincera diante do Senhor, como aparenta ser o caso do texto, como aparenta foi o caso de Nínive, expressões públicas e cívicas de arrependimento podem ser bastante apropriadas. O comentarista Richard Phillips menciona que quando uma nação perde uma grande batalha, uma guerra, por exemplo, expressões de luto público podem ser uma maneira legítima de expressar o desejo de favor, o desejo de misericórdia de Deus. Mas eu tenho que dizer que Jesus Cristo nos adverte em Mateus, capítulo 6, versículo 1, contra manifestações públicas hipócritas. Não é que ele veda essas manifestações, mas ele adverte acerca de manifestações que têm esse caráter hipócrita. Ouça: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Então, o jejum ele pode ser uma maneira útil de estimular a oração e purificar a alma, mas apenas quando acompanhado pela realidade interior do respondente. Ou seja, precisamos ter em mente que essas coisas não são apresentadas como sinais externos de arrependimento. O jejum não é sinal externo de arrependimento. O jejum ele tem que vir acompanhado de um arrependimento verdadeiro. E diz Calvino que quando fazemos esses sinais e praticamos o jejum sem um arrependimento sincero, eles não provocam nada mais do que a ira de Deus. Quero agora ver com os irmãos o versículo de número 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Esse versículo 9 mostra que os inimigos estavam de fato buscando um arrependimento sincero. O arrependimento de Nínive foi verdadeiramente um evento extraordinário. Do ponto de vista humano, totalmente inesperado. Mas como é que nós poderíamos explicar como seria possível explicar esse arrependimento sem precedente? A Escritura nos mostra que a primeira resposta para explicar o porquê que houve esse arrependimento pode ser encontrado no capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Esse é o primeiro passo para que haja arrependimento. Isso nos mostra que o arrependimento é sempre o primeiro fruto da fé na palavra de Deus. Os ninivitas se arrependeram porque acreditaram na mensagem pregada por Jonas. Eles também devem ter acreditado que Deus poderia usar de misericórdia com eles, caso renunciassem ao pecado, de tal modo que o rei perguntou: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Essa esperança, ter essa esperança da possibilidade de Deus usar com misericórdia com os ninivitas, foi essencial para a mudança dos seus corações. O arrependimento verdadeiro, meus irmãos, nunca se baseia apenas na lei de Deus, mas também na esperança do Evangelho. O arrependimento verdadeiro é provocado não só pelo medo da ira, mas também pela esperança da graça. Certamente seria difícil buscarmos arrependimento se sabendo que só dependeria de nós cumprir toda a lei de Deus, mas sabendo que Cristo cumpriu de forma perfeita essa lei, e a justiça de Cristo é imputada a nós. Certamente isso nos dá muita motivação e esperança de buscar a Deus em arrependimento. Mas por que então os ninivitas pensaram que poderia haver misericórdia para eles? Lembre que a pregação de Jonas foi dura. Por que eles pensaram, busquemos a Deus, talvez possamos ter esperança de misericórdia, talvez Deus desvie o seu juízo? Por que eles pensaram dessa forma?
já que a pregação de Jonas foi dura e falava de que em 40 dias Deus destruiria a cidade. Os comentaristas entendem que os ninivitas consideraram que havia uma oferta de misericórdia implícita na advertência de Jonas. Os ninivitas, eles reconheceram a esperança no fato de Deus lhes oferecer uma advertência. Comparemos a situação da cidade de Nínive com a cidade de Sodoma. Nenhum mensageiro de Deus andou pelas ruas de Sodoma alertando seus residentes de que o fogo dos céus iria destruir aquela cidade. Por que então Nínive teve esse privilégio de receber uma advertência que foi negada a Sodoma? A razão evidente é que o propósito de Deus era poupá-lo por meio da fé em sua mensagem, por meio da fé na pregação que Jonas levou até aquela cidade. Então, nós deveríamos ver as ameaças de julgamento contidas na Bíblia dessa perspectiva, que é uma advertência para a igreja, para que possamos nos corrigir e nos adequar à lei que o Senhor nos concede. Porque afinal de contas Deus adverte que o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 8, 23. Evidentemente para atrair-nos para o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Além de se agarrarem à misericórdia contida implicitamente na advertência de Jonas, a fé dos ninivitas certamente se alimentou também do próprio Jonas, porque aqui nós podemos lembrar do ensinamento de Jesus, segundo o qual Jonas foi um sinal para os ninivitas. Isso parece sugerir que os ninivitas conheceram a história maravilhosa de Jonas. Eles sabiam que Jonas havia desobedecido a Deus e que sua fuga da presença de Deus o levara para uma aparente morte no mar, mas ainda assim Deus o poupou. Pela misericórdia de Deus, Deus o poupou passando por um tipo de ressurreição na barriga daquele peixe. Então, a presença de um pecador como Jonas, remido entre os ninivitas, certamente os encorajou o rei de Nínive a buscar a misericórdia de Deus também para o seu povo. Se o ressurgimento de Jonas de dentro da barriga do peixe incentivou o arrependimento esperançoso dos ninivitas, quanto mais deveríamos nós, nos dias atuais, ser incentivados pela ressurreição de Jesus Cristo. Como disse Jesus, os ninivitas se arrependeram da pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus 12, capítulo 41. O comentarista Richard Phillips sustenta que o arrependimento em massa da metrópole mais vil do mundo antigo foi claramente um produto da obra sobrenatural de Deus. Não existe outra explicação para esse evento notável. Quem esperaria que a chegada de um profeta no centro do paganismo violento e arrogante provocaria a reação que Jonas provocou? No entanto, esse homem levou a cair de joelhos a capital desse império sanguinário, simplesmente por meio da mensagem que ele pregou. Como isso aconteceu? Isso ocorreu pelo trabalho secreto do Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus que Jonas pregou. Nosso arrependimento também precisa ser possibilitado pela graça do Senhor. Não é fácil para nenhum homem ou mulher se arrepender. Precisamos orar quando desejamos uma mudança radical na vida de uma pessoa que amamos. E quando se trata de nosso próprio arrependimento, devemos curvar nosso coração perante Deus da graça e implorar para que Ele opere aquilo que o nosso próprio coração, que nós mesmos não conseguimos fazer por nós. E assim como Davi orou no Salmo 51, devemos orar suplicando a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Meus irmãos, encerrando o capítulo 3, nós temos o versículo 10, que diz o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Meus irmãos, o versículo 10 encerra o capítulo 3 com a informação de que Deus constatou que os ninivitas daquela geração que existia ali na cidade de Nínive naquele momento, eles se arrependeram de forma
verdadeira, de forma genuína. Então, a Escritura usa a expressão de que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Perceba que essa expressão, Deus se arrependeu, precisa ser compreendida adequadamente. Para isso, precisamos nos debruçar sobre a análise de um dos atributos de Deus, que é a sua imutabilidade. Deus, meus irmãos, Ele é perpetuamente o mesmo. Ele não é sujeito a mudança alguma, o seu ser não muda, os seus atributos não mudam e nem as suas determinações. Arthur W. Pink menciona que jamais houve tempo em que Deus não era, jamais virá tempo em que Deus deixará de ser, porque Deus não evolui, Deus não cresce, Deus não melhora. Ele é hoje o mesmo Deus quando o mundo foi criado e sempre será o mesmo Deus. Assim, uma vez que a essência de Deus não muda, a sua vontade também não muda. Mas você pode objetar, criar objeção dizendo que a própria Escritura está dizendo, a própria Escritura diz em determinadas passagens que Deus se arrepende. Uma dessas passagens é Jonas capítulo 3, versículo 10. Outra passagem está em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Antes de Deus ordenar o dilúvio, o Senhor viu que a maldade e a corrupção do homem havia sido multiplicada na terra e que o coração do homem era continuamente mal. Então diz as Escrituras que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Então pense, você pode pensar que as Escrituras Sagradas são contraditórias, já que eu disse que Deus não muda, que sua essência é a mesma perpetuamente, mas as Escrituras está falando em arrependimento de Deus. De antemão, eu preciso deixar bastante claro que, em hipótese alguma, as Escrituras são contraditórias. Sua verdade é perfeita e inerrante. Então, como entender quando ela diz que Deus se arrependeu? Essa linguagem é utilizada nas Escrituras para permitir que o homem possa compreender essa mensagem. Como a capacidade do homem, a capacidade de compreensão humana, ela é limitada, então o próprio Deus atribui a si estruturas humanas. Por exemplo, o próprio Deus atribui a si a existência de olhos, a existência de ouvidos. Outras passagens dizem que o seu braço está estendido, que aquele que guarda Israel não dorme. Na verdade, Deus é um Espírito e Ele não possui esses órgãos humanos. Ele não dorme, Ele não descansa. Tudo é um recurso liberado para que o leitor possa compreender que o Senhor cuida do seu povo, cuida da sua igreja. Então, quando a Escritura menciona que Deus se arrependeu, mais uma vez ela recorre a essa técnica, que é chamada pelos teólogos de antropopatismo, que consiste em atribuir emoções humanas, mas que na verdade não são emoções próprias de Deus. Então, quando o versículo 10 menciona que Deus se arrependeu, quer dizer que houve uma alteração do comportamento humano subjacente naquela situação. Aqui no caso do texto, quer dizer que dizer que Deus se arrependeu, na verdade quer dizer que os ninivitas deixaram o seu modo de viver e se voltaram para Deus, buscando a sua misericórdia, de forma que não havia mais a necessidade do juízo, da destruição da cidade. As Escrituras elas não podem ser interpretadas isoladamente, tirando uma palavrinha aqui, um pequeno versículo ali. A hermenêutica bíblica orienta que as Escrituras devem ser interpretadas como um todo unitário. E considerando que as Escrituras ensinam a respeito do ser de Deus, a respeito da sua onisciência, a respeito dos seus decretos eternos, da sua imutabilidade e do seu poder, não há espaço para admitirmos que seria possível Deus se arrepender. Portanto, meus irmãos, quando vocês examinarem as Escrituras e se depararem com um texto dizendo que Deus se arrependeu, saiba que Deus não se arrepende como nós, seres humanos, porque Deus é Espírito, e a Bíblia testifica em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, partindo para a conclusão, irmãos em Cristo, e você que nos visita e ainda não é crente, eu gostaria de destacar que existe semelhança entre o ministério de Jonas e Nínive e o ministério de Jesus Cristo no mundo. Assim como Jonas, Jesus foi enviado pelo Pai com a mensagem de advertência e salvação. A situação de Nínive não é exatamente igual ao que temos hoje em nosso país,
pelo menos não em termos de flagelos e de calamidade, porque o Senhor ainda tem nos livrado de muitos males, mas em termos de pecado certamente é igual. Por isso quero dizer que o chamado de advertência e o convite de Jonas ainda nos alcançam hoje. Muito mais ainda nos alcança o chamado de Cristo. A palavra do Senhor veio para o mundo ímpio em que vivemos. O tempo foi estabelecido por Deus como uma oportunidade limitada para a graça, após a qual virá o julgamento. O dia do juízo pode ser amanhã ou mais tarde, mas ele virá com certeza no tempo estabelecido por Deus. Não despreze a exaltação que vem hoje da parte de Deus. Suplique a Deus por arrependimento e fé enquanto se pode achar. O Senhor tenha misericórdia de sua igreja, nos faça crer em Cristo e nos conforme à imagem de Cristo. Passo a palavra ao presbítero Ricardo. Vamos estar orando, irmãos, finalizando assim o nosso culto, convido os irmãos que puderem, está se colocando de pé, vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus e Pai, a Deus, graças nós rendemos a Ti pela Tua palavra explanada, que esteja nos ajudando a cada dia a viver a Tua palavra, aprendendo a Tua palavra, para que possamos ser crentes fiéis, crentes verdadeiros, crentes que realmente vivam, ó Deus, diante de Ti, honrando e glorificando ao Teu nome, Pai. Ó Deus, nós rogamos os Teus cuidados sobre as nossas vidas, que nos leve para os nossos lares, debaixo do Teu cuidado, da Tua paz, que Tu nos dê uma semana, ó Deus, de santidade, de busca, ó Deus, que possamos ser exemplo, que possamos ser sal, que possamos ser crente de verdade onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, os avisos. O primeiro, nós temos o chá. Então, terminando aqui, nós vamos tomar um chazinho ali do lado. O vice-presidente do conselho pede a permanência do conselho para uma rápida reunião após o culto. E o presbítero Milton pede oração pela família da irmã Soledade, a sua esposa, que faleceu, uma irmã da irmã Soledade em Paramibim na tarde de hoje. Então os irmãos estejam assim orando pela família imputada para que o Senhor possa estar confortando a família da irmã. E nós agradecemos a presença de todos que se faz presente, todos aqueles que nos visitam, tanto os que nos visitam pela primeira vez, enquanto os que já são visitas costumeiras. Então, que Deus nos abençoe, vamos em paz. E somos do caminhão, nós não vamos embora, nós vamos ali para um chazinho. Jesus deu a vida por mim.